Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2º do livro 2º, Encarnação dos Espíritos, e o item que estamos estudando é sobre a alma ou da alma, de acordo com cada uma das traduções. Hoje as questões serão 142 e 143, e o livro que estamos utilizando, a tradução que estamos utilizando é da editora M. Vamos lá então? 142 e 143. Se puder compartilhar o vídeo, a gente agradece. Não tem fins lucrativos, é só mesmo para a divulgação da doutrina espírita. Tá bom? Vamos lá. 142. O que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período de vida? Resposta dos Espíritos. O espírito é apenas um, e está por inteiro, tanto na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestações da alma que se desenvolvem e se completam. Pensar assim ainda é tomar o efeito pela causa. Bom, então vamos lá. A ideia que se tinha na época que Kardec fez essa pergunta era que a alma da criança, aqueles que admitiam a ideia de alma, porque havia uma boa parte que não acreditava que a alma surgia no momento da concepção, né, que não existia reencarnação. Aqueles que admitiam a reencarnação ou a pré-existência e pós-existência da alma tinham a ideia de que encarnava um pouquinho, depois mais um pouquinho, a criança crescia mais um pouquinho, aí encarnava mais um pouquinho, e os espíritos dizem, não, a encarnação já está inteira. O que acontece? Há fases da infância em que o espírito tem mais ação, a alma, no caso, tem mais ação, a alma é o espírito encarnado, tem mais ação no espírito. Então vamos lá. Quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espermatozoide já foi dirigido, ou aquele grupo de espermatozoides que continham aqueles, vou usar entre aspas, ingredientes necessários no DNA para a melhor adaptação do perispírito, para que o corpo copiasse o mais próximo possível o perispírito para as provas e expiações às quais aquele espírito precisa passar na encarnação. Então aquele grupo de espermatozoides foi dirigido, foi magnetizado, venceu a corrida, chegou no óvulo, o espermatozoide que tinha todas as características necessárias, venceu a corrida, ganhou, entrou no óvulo, fecundou o óvulo. Depois de aproximadamente 100 células-tronco, esse perispírito, um fio, né, prateado, chamado fio prateado, foi colado, costurado, pregado, o termo que se queira usar, com fluido vital, na quantidade necessária para que as provas e expiações tenham cumprimento. E aí esse grupo de células vai se desenvolvendo, copiando o perispírito o mais próximo possível, com as características necessárias para a evolução do espírito. Tá. O espírito pode desistir dessa encarnação até instantes antes do corpo respirar, fora do corpo da mãe. Ele pode desistir, falar, não quero, não vai dar certo, pode se acovardar, pode a mãe e o pai não cumpriram aquilo que foi prometido, então não estão aptos às necessidades que o espírito teria. Há uma série de motivos, mas ele pode desistir. Então a encarnação ela aconteceu, mas não se completou. Eu estou ligado, mas não necessariamente encarnado, porque muitos espíritos não têm a miniaturização, o perispírito não fica na forma de um bebê para a encarnação. A grande maioria sim, mas muitos não. Permanecem na forma adulta, acompanhando como se estivesse do lado do espírito. Ora está na colônia, ora está no corpinho, ora está ao lado da mãe, enfim, está lúcido em volta da situação, vendo a situação. Isso também acontece. E aí, quando o bebê respira pela primeira vez, então nós estamos falando da efetivação da encarnação. Eu, o espírito, já não consigo mais desistir e sair do corpo. Não quero mais. Via de regra. O Fábio disse que nunca é possível isso. Eu disse via de regra. Na regra geral, isso não acontece, tá? Quando chega perto dos 7 anos, mais ou menos, aí a encarnação já está completa. Por quê? Porque aí os órgãos já estão devidamente amadurecidos, não ainda adulto, evidentemente, mas já estão prontos para que eu exteriorize-me, para que eu, então, esteja encarnado perfeitamente.
Já estou naquela encarnação, já começo a parar de ver os espíritos, já começo a parar de ter contato com o plano espiritual a partir dos 7 anos. Lá pelos 12, 13 anos, isso no século que nós estamos, aqui em 2023, lá por 12, 13 anos, que antigamente era 16, 17, agora já por 12, 13 anos, acontece então que há o amadurecimento de demais órgãos e aí eu começo a me mostrar como realmente eu sou. Ou seja, eu assumo definitivamente as rédeas da minha vida, da minha encarnação. Quer dizer que a minha alma agora está completa? Foi um pedacinho quando eu estava no ventre da minha mãe, outro pedacinho quando eu respirei, mais uma feta, mais um naco, mais um teco, mais um pedaço aos 7 anos? Não, sou sempre eu, inteiro, encarnado, mas com mais ações sobre mim mesmo. E aí sou eu. A partir da adolescência sou eu. Sou eu, a soma das minhas 65 mil encarnações, mais aquilo que meus pais criaram de valores, de conceitos, de crenças e de dogmas nesta minha encarnação. Se foram bons valores, boas crenças, bons dogmas e bons conceitos, eu vou encontrar ali uma grande barreira para aquilo que eu sempre fui. E por mais que eu não melhore tanto, a melhora que essa boa educação que me foi dada proporciona é um caminho gigantesco já percorrido para a evolução do espírito. Quando os pais não fazem o trabalho deles, isso dificulta sobremaneira a nossa evolução. Então, aí a importância de ser pai, a importância de ser mãe, decente, fazer um belo trabalho de coibir tendências desde pequenininho, para que o espírito, então, que já está encarnado desde o momento da concepção, que a encarnação se completou quando o bebê respirou, que houve o amadurecimento dos órgãos e um estreitamento maior e a encarnação definitiva, finalizada a partir dos 7, e a minha personalidade imperando a partir dos 12, um espírito só, não são pedaços. Com a boa educação dos pais faz uma diferença gigantesca, gigantesca. Fábio, meu filho, minha filha, era um espetáculo de criança, da adolescência para frente, meu Deus do céu, não reconheço, é terrível, será que eu fiz um bom trabalho? Pode ser que você tenha feito um bom trabalho, e apesar das barreiras que você colocou, o espírito é muito atrasado. Então, houve uma evolução, que ainda é muito diferente daquilo que você criou. Mas já houve uma melhora. Via de regra, há uma boa melhora. Via de regra, comumente, normalmente, os pais fazem, dentro do conhecimento deles e da capacidade deles, fazem um bom trabalho. Via de regra. Mas nós temos muitas imperfeições que sobrepujam aquilo que a gente era. Também acontece, por exemplo, de você criar um filho sem nenhuma barreira, só com sim, 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 sem não, sem coibir as tendências, e quando chega na adolescência não encontra nenhuma barreira, simplesmente aquilo sai com muita força, e aí a gente ouve de muitos pais: onde foi que eu errei? Errou em não coibir as tendências. Não era uma boneca que você tinha na mão, não era uma criança que você tinha na mão, era um espírito milenar, com aproximadamente 65 mil encarnações só em planetas de provas e expiações, que contava com você para coibir as tendências, e você brincou de boneca. Você atrapalhou a evolução dele e vai colher os frutos errados dessa brincadeira que foi a educação do seu filho e da sua filha. Então é séria a situação. Se não quer assumir esse tipo de compromisso, não tenha filho, por exemplo. Mas se vai ter um filho ou uma filha, seja o melhor pai, seja a melhor mãe que você consiga, com o conhecimento e as capacidades que você tem naquele momento, até que consiga conhecimentos e capacidades melhores para fazer melhor ainda. É esse o objetivo, né? Então não há subdivisão da alma, mas há estágios de dominação da alma, de controle da alma sobre o corpo recém-nascido até a adolescência. 143. Porque todos os espíritos todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Pergunta fabulosa também de Kardec.
Resposta: todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre esses assuntos. Há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que fazem malabarismos com as palavras para impor-se, como também ocorre entre vós. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem se expressar em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas da vossa que vossa linguagem é incapaz de expressar claramente. São necessárias figuras e comparações que vós tomais pela realidade. Então, às vezes há algumas divergências entre os espíritos, e aqui a gente usa muito o complemento que trouxe Chico Xavier através de André Luiz, Luiz Sérgio, Divaldo Pereira Franco através de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, entre tantos outros, que vão traduzindo para os dias mais atuais as informações que Kardec não tinha condições de trazer à época. Você imagina, essas perguntas que eram feitas aqui à época de Kardec eram extremamente importantes, e nós muitas vezes achamos essas perguntas de fácil resposta porque já estudamos Kardec. Muitos de nós já lemos muitas vezes o Livro dos Espíritos. Muitos de nós já estudamos muitas vezes o Livro dos Espíritos. E cada vez que lemos e cada vez que estudamos, vai ser diferente, vai ser mais completo. A gente vai entender mais coisas porque a ciência vem trazendo novas descobertas. A gente vai encontrando informações precisas sobre o universo, informações precisas sobre o microcosmo, infinitamente pequeno, sobre o infinitamente grande. A gente vai pegando certas informações trazidas por Chico Xavier que são fenomenais, trazidas por André Luiz, que fazem a diferença na nossa vida, trazidas por Karl Bartschutel, que divide a nossa vida, via de regra, dos livros dele que a gente lê. A gente é uma pessoa antes de ler aquele livro e uma pessoa depois de ler aquele livro, tamanha a grandeza desses espíritos que se expressam. E nós vamos pegar e vamos perceber, só por essas figuras que eu citei, que cada um fala de um jeito, e nós vamos ver que todos tendem para o mesmo caminho, que remonta àquilo que Jesus já disse, que o Espiritismo, se não é a religião mais cristã, é uma das religiões mais cristãs que existe, é o cristianismo redivivo, inclusive. Então a gente pega tudo o que disse Kardec, tudo o que disse André Luiz, tudo o que disse Luiz Sérgio, Karl Bartschutel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel, a gente vai ver que converge tudo para aquilo que Jesus explicou. Daí a necessidade de nós nos adaptarmos à doutrina espírita e não o contrário, não adaptar a doutrina espírita ao meu modo de vida. É esse o grande problema que nós enfrentamos no meio espírita hoje, que é querer fazer do nosso jeito. Então temos que escrever Evangelho segundo Fábio Pereira e não Evangelho segundo Jesus, não é? Teremos que escrever outro Evangelho. Me lembro de uma citação do Divaldo Pereira Franco, numa situação que ele estava bastante doente, e a Joana de Ângeles apareceu para ele e perguntou o que estava acontecendo. Ele falou: olha, eu escrevo tantas mensagens para tanta gente, tanta coisa, né, para consolar tantas pessoas, que eu queria que você trouxesse, desse a mim também umas palavras de conforto, umas palavras de auxílio. E ela falou: olha, no Evangelho diz que pedi e obtereis, buscai e achareis, e você não buscou. Eu achei que estava tudo bem, porque os espíritos têm que respeitar nosso livre-arbítrio. Ele falou: não, então eu quero uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E ela disse: olha, os evangelhos estão aí. Jesus já veio há 2000 anos, o evangelho está repleto de consolações. Quem sou eu para escrever outro evangelho? Se eu for escrever outro tipo de consolações, eu tenho que escrever outro evangelho. Evangelho segundo Joana de Ângeles. Não há necessidade, está tudo lá. É preciso que nós entendamos aquilo que está lá. Para entender tudo que Jesus disse, eu preciso entender reencarnação. Isso é fundamental. Entendi que existe de fato, reencarnação. Tudo que Jesus falou faz sentido. Agora, nós somos um pouco rebeldes àquilo que Jesus falou. A gente não quer fazer como Jesus fez, embora ele é o guia e modelo da humanidade, e a gente faz diferente e quer ter o resultado que teve Jesus. Não vai ter. Não vai ter.
No livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira, por André Luiz por Valdo Vieira, tem um item aqui que é muito interessante, ó, vou ler para vocês. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Essa é uma orientação de André Luiz. Calar todo impulso de cólera ou violência. Nós fazemos isso? Podemos não ter cólera e violência na boca, diante da pessoa, mas temos a cólera e violência ao escrever, por exemplo, nas redes sociais, ou compartilhar alguma coisa nas redes sociais. É a mesma coisa. Então nós recebemos a orientação de André Luiz e fazemos de conta que não recebemos. Recebemos a orientação de Kardec e fazemos de conta que não recebemos. Recebemos a orientação de Jesus e fazemos de conta que não recebemos, e aí reclamamos que a nossa vida não está em ordem, que não estamos evoluídos e reclamamos que podemos ser exilados da Terra, que passa de provas e expiações para regeneração, e nós podemos ter que ir para um outro planeta, começar tudo de novo em provas e expiações. Achando, inclusive, que Deus é injusto. Não é? Ah, Fábio, mas eu luto contra as minhas más inclinações e às vezes eu venço, às vezes eu perco. Perfeito, isso é normal. Paulo de Tarso era assim. Todos os grandes missionários são assim. Lutamos contra as nossas imperfeições e de vez em quando perdemos. Levanta a cabeça e vamos lutar outra vez. Ah, perdi de novo. Levantamos a cabeça e vamos lutar outra vez. Só não posso me conformar em ter perdido. Eu tenho sempre que me indignar por ter perdido e começar a lutar outra vez. Uma luta que ninguém vê, que é só aqui dentro. Dentro de mim com as minhas imperfeições, dentro de você com as suas imperfeições, ali no silêncio do seu coração. Mas lute, porque reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ninguém vê esses esforços. Não tem problema. Você está vendo, você está sabendo que ele existe. É isso. Amanhã eu volto com mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica.